E na sua opinião, o médico, o profissional de saúde tem que entender mais sobre inteligência artificial? Tecnicamente não, conhecimentos gerais total. Assim, 100%, sabe? Principalmente quem tá saindo agora. Porque é isso, talvez uma conversa como essa já dá subsídio para você sentar numa mesa, e nessa mesa alguém vai falar de inteligência artificial. Então vai desde o da básico para você, sei lá, sobreviver, você tá ali no meio, até de fato você poder mudar as pesquisas, porque as pesquisas vão acabar sendo mais utilizadas, de vez de estatística tradicional, métodos desses machine learning, até deep learning. Então assim, se você quer ter uma relevância daqui a 5, 10 anos nesse mundo, com a genética, com toda a parte de genética vindo, que são dados semi-estruturados até estruturados, cara, o básico que você tem que conhecer, e às vezes não é para programar, é só para sentar do lado do cara e poder dar o guidance. E se não for para fazer isso, é para utilizar no dia a dia, né? Sabendo o que você está fazendo, porque senão você tem um carro na garagem, mas você não sabe ligar o carro, então é estranho. E aí você vai ter que ir a pé todo dia para o seu trabalho, você está perdendo eficiência, em um certo nível até cliente ou paciente. Então assim, é preciso. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal, no HackMed. Meu nome é Cauê Gasparotto, para quem não me conhece, sou médico, formado aqui na Universidade de São Paulo. Hoje estou à frente do HackMed, uma empresa que tem por objetivo fomentar a inovação e empreendedorismo na área da saúde. E esse podcast aqui a gente tem a missão de trazer pessoas que podem agregar valor para você que está hoje na área da saúde, tem interesse por inovação, por empreendedorismo, por conhecer um pouco mais desse mercado que vem mudando cada vez mais rápido. E o convidado de hoje é um convidado especial, aí já tenho bastante contato com ele já faz algum tempo, né, Vitor? Já faz uns 3 anos que a gente conversa. Bom, vou deixar você se apresentar. O Vitor Gadelha, ele é Head de Inovação hoje na DASA, Inovações Médicas, né, Vitor? E vou deixar você se apresentar para o pessoal. Hoje ele trabalha muito com inteligência artificial, inovações. Acho que vai ser legal ele trazer um pouco da visão também no mundo corporativo, como é que uma das maiores empresas de saúde vem trabalhando isso. E falar um pouco da carreira dele, como é que ele chegou onde ele está hoje, o que ele passou por, como é que foi toda essa jornada como médico, chegar até onde ele chegou. Então, Vitor, obrigado por aceitar o convite aí. Com certeza vai ser muito legal, você tem muito a agregar com o nosso público aqui. Bacana, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite e estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, né? Como você falou aí, 3 anos de trajetória, sempre troca de experiência. E rapidamente me apresentar, como o Cauê falou, meu nome é Victor Gadelha, eu sou médico de formação, então acabei trilhando ali, fiz na Estadual de Alagoas. Eu fui fazer residência em neurologia, uma especialidade que eu gostava bastante, eu acho que tinha muito a ver com tecnologia. E durante a minha graduação também tive uma experiência fora de 1 ano e meio ali no Canadá, né, estudando muito neurociências. Nesse momento eu pude voltar um pouco para a tecnologia. E durante a residência em neurologia, eu pude viver um pouco desse empreendedorismo ali, principalmente em 2015, 2016, comecei a entender esses conceitos de startup. Então, fui me aventurar nisso, tenho me aventurado nisso, mas também fui fazer um mestrado em computação. Então, eu me desafiei, eu já gostava de programar, fazer um mestrado em computação mesmo, na UFPR, então um conceito super alto. E nesse mestrado foi especificamente inteligência computacional e em rede neural generativa, que é tudo que a gente tem falado tão hoje. E nesse momento aí eu vim para a DASA e depois de 2, 3 anos aí crescendo, eu virei Head de Inovação Médica, com foco em hospitais, tendo liderado uma frente legal assim, de inovação, com vários projetos que vão desde IA até questões de metaverso, impressão 3D, etc. Sensacional. Eu queria puxar, na verdade, até uma parte da sua fala, que você disse que você fez esse seu mestrado na área de ciências computacionais. E eu queria saber se quando você começou lá, decidiu fazer medicina, residência, você já tinha essa visão de trabalhar com tecnologia ou foi algo que foi aparecendo, não sei, por algum motivo na sua vida? Como é que foi? Então, quando que surgiu isso? Cara, é sensacional, porque assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Meu pai vem da tecnologia. Eu tive lá, quando era criança, eu lembro o IBM 486, um dos primeiros computadores que tinha chegado na Universidade Federal da Paraíba, eu sou da Paraíba, e tive acesso ali, sabe, um contato com a tecnologia. E todo mundo achava que eu ia fazer ciência da computação. Aí, um momento, meu avô faleceu, foi um TEP, né? Então, assim, um tromboembolismo pulmonar. Eu não entendia naquele momento, eu tenho 16 para 17 anos. E eu acho que isso conquistou para eu ir para a área da medicina, sabe? Mas quando você entra nessa área, quando você entra na área médica, e eu, em Alagoas ali, né? É um lugar, assim, que tem vários desafios na saúde como um todo, na parte pública, principalmente.
você, em algum momento, eu acho que existe uma percepção que, cara, é impossível resolver o número de problemas que não são problemas locais, são problemas até globais, assim, né? Algumas regiões têm os mesmos tipos de problemas de uma forma orgânica, manual. Então, existe um entendimento que a tecnologia, em algum momento, ela poderia ter essa capacidade de exponencializar e agregar muito valor às pontas. Então, eu já tinha essa noção de programação na época, e eu acho que ali, principalmente no terceiro ano, nesse momento que eu vou para o Canadá, que eu passo muito tempo ali em interseção com áreas de engenharia, então foi sensacional, desde montar impressora 3D, a colocar eletrodo para fazer algumas coisas de microeletrônica. Cara, existe um entendimento ali que eu pode-se fazer alguma coisa com tecnologia. Então, ali no terceiro para o quarto ano, quando eu volto para o Brasil, que você olha para o lado, né? Hoje tem vocês como referência, mas naquele momento, olhar para o lado, cara, é impossível isso que eu estou fazendo, que eu queria ir para a tecnologia. Tem a área acadêmica, né? Mas, assim, a área mais de negócio, de mover as coisas se mexerem, não fazia muito sentido. Então, desde aplicativo que eu fiz na época da graduação, eu lembro de Idade Gestacional, que teve muitos downloads, assim, teve acho que mais de 10 mil downloads na época, para a Apple, publiquei para o iOS. Então, assim, cara, foi um movimento que eu olhei para o lado, então acabei indo mais pelo tradicional, neurologia, eu fui para Curitiba fazer residência em neurologia, mas lá, inclusive, até por feedback, por conversa, comecei a conhecer mais gente, comecei a ter mais contato aqui com São Paulo, e é interessante que em um dos eventos aqui em São Paulo, eu estava e o VP da DASA hoje, médico, que é o Vidolino, ele me abordou. A gente teve esse ponto de contato, em 5 minutos ele teve uma conversa, ele me colocou no Uber, a gente foi para o Cubo, né? Eu nem sabia o que era Cubo, nem sabia o que era DASA, para falar a verdade, e nesse momento eu encontro o Felipe Kitamura, que é um gênio, né? Assim, em IA, e na parte, ele é neuroradiologista, e estava trabalhando com IA, tinha vencido um prêmio naquele momento ali. Cara, tudo começou a fazer sentido e nesse momento eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho foco, eu me vejo nessa posição, me vejo trabalhando com tecnologia e eu já estava ali realmente, de fato, começando o mestrado. Mas aí você já tinha saído da residência nesse momento? Não, foi em paralelo. Em paralelo foi bem difícil, assim, porque diferente do mestrado de saúde, que é sexta, sábado, domingo, as aulas eram terça e quinta. Entendi. Né? Então foi um Levar baita desafio no R2. Nossa, cara. Nossa, mas... Assim... Não, antes da gente chegar nesse ponto, eu queria puxar um que você falou do intercâmbio. Você fez a sua ida para o Canadá no terceiro para o quarto ano da faculdade. Foi. Isso foi algo que já tinha estruturado na sua faculdade? Como é que você conseguiu essa oportunidade? Não, foi pelo programa Ciências Sem Fronteiras na época. Então, tinha aquela oportunidade de escrever, eu tive a chance de escrever, então acabei entrando ali em ciências básicas, neurociências, e teve ali um mini contato com a medicina. Mas, cara, quando eu cheguei lá, na verdade, era muito massa, porque eram pessoas de várias áreas, e eu tive muita chance de fazer desde neurociências lá, que foi a base do todo, mas algumas disciplinas, inclusive, de computação. Então, nesse momento, eu acho que vem aquele touch point, acho que tem toda uma questão de cultura, tem toda uma questão de se ambientalizar em outro lugar e você sentir, sabe, você viver aquela experiência e muda muita coisa na cabeça da pessoa. Total. Acho que eu vivi isso um pouco nos Estados Unidos. Você ficou um ano lá no Canadá? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Eu fiquei 1 ano em Harvard também. Acho que é uma experiência assim, você vê o tanto que eles têm essa multidisciplinaridade. Abre comportamental, entendeu? Tem coisa que estava alocada que, de repente, por algum motivo, pelos contatos, pelas conexões, se abre. E você acha que vale a pena viver essa experiência internacional durante a faculdade? Certeza. Eu acho que não só durante a faculdade, talvez 3 ou 4 experiências dessa ao longo da vida. Porque é isso, é um ciclo, né? E é um momento que você sai do todo. E é engraçado, assim, não sei se você teve a mesma coisa, mas quando você chega lá, cara, você chega no final de todo o dia morto de cansado. Parece que o cérebro está explodindo. Não só por causa das barreiras de língua mesmo, você tem que estar processando aquilo, mas é uma quantidade de inputs diferentes, de culturas diferentes, de formas de comunicar diferentes, que é neuroplasticidade. Então, acho que tem que dar essa carga e teu cérebro se formata ali para poder viver e reprogramar um pouco do que é o seu eu, entendeu? Cara, muito legal. E aí você vivenciou essa experiência, já tinha esse interesse por trabalhar com tecnologia, voltou, entendeu que a neurologia era um caminho ali para trabalhar com isso, né? Era uma área que acredito que tem realmente, né? Fala em inteligência artificial, você acaba entrando em contato, pô, neurologia tem tudo a ver. E aí, no meio da sua residência, você conheceu uma pessoa de uma das principais empresas aí da área de saúde que estava desenvolvendo um setor de inteligência artificial. Isso. E aí te convidou para participar desse projeto. Como é que foi isso?
Então, foi nesse momento eu tava no evento aqui, acho que em 2019. Você estava no de São Paulo já, fazendo residência, não? Não, eu fiz residência em Curitiba. Em Curitiba. Eu vim para um evento específico, eu tava no R1 ou no R2, não me recordo. E eu vim pra cá, eu tinha startup, eu tinha acabado de criar startup realidade virtual, eu tava com óculos no cotovelo, andando, aquele negócio que a gente faz como empreendedor e por algum motivo ali teve o Thiago Júlio, fez a conexão, e eu entrei ali no stand da DASA, tive essa conexão com o Vedolin, em 5 minutos eu tive essa conversa, ele por algum motivo viu alguma afeição, né, ele viu algum propósito ali, e a gente foi no Cubo, e no Cubo tinha uma reunião super importante lá, que eles deixaram participar. E, cara, nesse momento eu conversei o Kit, eu lembro muito, porque subindo o elevador, ele começou a falar de TensorFlow, de Keras, que são os frameworks que a gente usa para fazer código. Eu já estava ali no mestrado, eu já estava fazendo algumas coisas com algoritmo, e assim, cara, aí depois eu descobri que ela era médico, foi tipo um match perfeito, entendeu? E assim, ficou muito claro, assim, eu saí daquele dia, tipo, voltei para Curitiba no outro dia super feliz, que sabe aquele negócio assim, cara, é ali, eu nunca tinha achado o caminho, é ali que eu quero estar. E aí você tem que se modular e você tem que ver o que é que você tem que fazer para chegar lá, né? E eu fui aproximando o contato, ele estava montando a área de inteligência computacional, já tinha alguns métricos no Das Nova, que era essa área, e assim, fez muito sentido, assim, não só pela pegada empreendedora, intraempreendedora, que eu acabei desenvolvendo, mas muito pela afeição, pelo que eles estavam fazendo. Então, realmente, cara, eu me encontrei, assim, eu me encantei, assim, sabe? E é isso, você mira no objetivo e vai embora, segue, derruba as barreiras para chegar lá e deu certo no final. E aí você encontrou, depois teve que voltar para Curitiba para terminar a residência, e em paralelo a isso estava fazendo o seu mestrado, e em paralelo a isso você começou a se envolver com a DASA, foi mais ou menos isso? Era tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, Tá. eu estava ali no R2, no R3, começando contato com a DASA, fazendo mestrado em inteligência computacional, TCC, que foi nessa área também da residência, e estava começando o mundo do empreendedorismo ali também com a startup que a gente tem até hoje, conversando, entendeu? Tentando mover, vivendo esse ciclo do produto super complexo, todas as barreiras que o empreendedor ele pode vivenciar em terra, pode ter certeza que eu já peguei muita coisa, talvez não todas, mas eu já vi uma parte dela. E aí esse contato que você teve com a DASA ali durante a residência, você começou fazendo algum tipo de serviço com eles, parceria? Como é que foi até você entrar de fato na DASA? Cara, não, eu acho que eu não fiz nenhuma atividade em específico. Assim, eu mostrava muito interesse e claro que algumas pessoas começaram a entrar em contato com os gestores da DASA, falando, pô, ele é bacana, ele é bom, ele tem vontade de aprender. E eu acho que foi muito essa questão de oportunidade. Tanto que eu lembro que quando eu entrei, assim, não tinha escopo definido. Eu falei, e aí, beleza, vamos pra onde? Vamos fazer programa, vamos fazer algoritmo, vamos fazer por aqui? Eles falaram, cara, senta Eles contrataram aí. você e depois foram ver onde te colocar. É isso. E eu acho que até hoje eu fui cavando esse caminho, entendeu? Legal. Que é tanta oportunidade, tanta coisa, e cabe a você ter essa flexibilidade, liberdade, claro que com respeito e tudo que tem que ser pregado dentro da instituição, mas faz levar. E a comunicação é a base de tudo, para falar a verdade, é muito menos sobre técnica, mas o ato de se comunicar, de entender o que as pessoas querem, de aprender e estar aberto para isso, é que fez as coisas acontecerem, sabe? De uma maneira geral, nesse ciclo até chegar lá e logo depois que entrei lá também. E você entrou na DASA assim que você formou na residência? Foi no outro dia. Eu peguei meu cachorro, literalmente botei no carro, vamos embora. Não tinha nem fechado o apartamento lá em Curitiba. Veio pra São Paulo. Voltar para poder arrumar as coisas. E 15 dias depois da pandemia, então assim, foi muito estranho tudo. Isso foi então 2020, você tá desde 2020, foi exatamente porque 3 isso. anos... Eu fechei no último dia de fevereiro, no outro dia cheguei aqui, em março ali, começou a pandemia, né? Em abril estourou. Caramba, que loucura. Deve ter sido uma... Foi uma aventura, assim. Eu lembro que eu cheguei aqui, não tinha nem cama, assim, não tinha energia no apartamento que eu conseguia, assim, eu dormi no chão, mas deu certo. E ó, antes da gente entrar na pauta de inteligência artificial, que eu tenho certeza que o pessoal tá aguardando pra gente falar, tem um ponto que eu queria trazer relacionado à sua carreira, que eu imagino que você teve que enfrentar isso. Eu enfrentei um pouco também, quando eu tomei essa decisão de começar o HackMed, que é, pô, mas você não vai ser clínico, não vai atuar como neurologista. Como é que foi essa decisão, assim, de falar, putz, realmente pra mim o mundo corporativo, esse mundo dos negócios, tecnologia é o que faz sentido, e deixar um pouco de lado o lado assistencial? Como é que foi essa decisão? Cara, é muito difícil isso, né? Acho que o entendimento como tudo é complexo,
Mas tem até alguns livros que comentam disso, dos profissionais de múltiplas habilidades, assim, né? De você ser multi-skilling, de você ter mais essa capacidade de ser um profissional mais híbrido. E claramente, assim, eu tava meio que no meio do caminho, assim, pô, eu tenho uma boa formação, gosto de medicina, tenho uma boa formação de neurologia, mas tinha uma capacidade ali técnica na parte de computação, em algoritmos, e um pouco de empresa, assim, de empreendedorismo, é um tripé que naquele momento, para ser bem sincero, eu enxerguei, cara, isso é um diferencial competitivo. Uma oportunidade para você. É um diferencial competitivo e eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão olhando para isso, né? Nesse caso especificamente a DASA, mas hoje tem outras também. Então, eu dei assim, cara, como eu posso ser a melhor versão do Vitor, assim? Uhum. E, por exemplo, um momento da minha vida eu pensei em neurocirurgia. Cara, eu treino pra caramba, entendeu? E não ia dar certo, eu ia ser mediano, assim. Eu duvido que eu ia ser um grande cirurgião, sabe? Então, nesse momento, eu acho que é um momento de muita reflexão, de você olhar, autoconhecimento, você olhar para assim, cara, quais são os melhores atributos? Teve pessoas que ajudaram nesse processo. Eu lembro muito do Marcos Lange, que foi meu chefe ali na residência, ele, claramente, durante 3 anos, ele mapeou e ele falou, cara, olha o tanto de coisa diferencial que você tem. Então, você considera ele um mentor, assim, para você? Cara, naquele momento ele foi essencial, assim, que é um momento que você olha assim, eu vou abrir um consultório de neurologia, eu vou pegar o carro, vou para São Paulo e me aventurar um negócio totalmente diferente, com um recurso que ecométrico, você tem uma questão financeira que naquele primeiro momento acaba sendo bem melhor, mas que quando você olha para trás, sabe que foi as decisões corretas, assim, isso é bacana, assim. Então, tira aquela frustração, talvez eu tivesse tomado um caminho oposto, estaria em outro lugar, não estaria nem aqui provavelmente, e assim, é legal entender que em algum momento alguma decisão correta foi tomada, pelo menos é o que eu imagino, né? Então, cara, é a construção de uma pessoa e nesse momento, eu acho que a skill comunicação é o que envolve, é o que conecta tudo para você se mover, mas existe o lado empreendedor do risco mesmo. É difícil. Se sair ali, cara, você tá na cidade, tá tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, você conhece todo mundo, conhece o cara, melhor neurologista da cidade, você tem ali, o cara te ajuda, até te propõe ali trabalhar em algum momento com ele e você ter que... Um caminho ali que você não tem nada escrito. Cara, né? Você, fala, cara, você vai papel em branco, você vai escrever a história sem ninguém... Eu tinha contrato, cheguei aqui, gente, pelo amor de Deus, vai assinar 10, 15 dias depois, eu só fui receber 2 dias depois. Então, assim, tem que ter esse punch. Você assumiu um risco que... Cara, tem que ter, é isso. E eu acho que as grandes decisões, elas estão nesse contexto. Não tem como. Não tem. Está fácil, se não aumentou a frequência cardíaca, não é a grande decisão da sua vida. Concordo. E nesse ponto, você tinha alguma referência? Você falou do Kitamura, né? Mas você chegou a ter alguma referência? Falou, cara, esse cara que eu quero ser. Ele virou a referência. Ele virou sua referência. Total, assim. Você falou, putz, esse cara conseguiu chegar... Até hoje, pra falar a verdade, é um monstro, né? Tipo, ele é bizarro, assim. Como pessoa, como técnica, como médico, é uma pessoa completa e, assim... Ele tem 5, 6 anos aí a mais que eu, então é uma pessoa que eu me inspiro, assim, que eu vejo assim, cara, ele é bacana, ele tem propósito pro mundo, sabe? Eu sempre falo isso aqui no canal com o pessoal que acompanha, que é importante você ter essas referências e entender, pô, esse cara fez o que eu quero fazer, então o que ele fez? Como é que foi o caminho para ele chegar até onde ele chegou? Se eu quero chegar lá, eu não preciso reinventar a roda, né? Vou seguir ali, cara... Tentar entender o que ele fez de bom, aprender com esse cara. Às vezes a gente aprende muito com o erro dos outros, né? Tem 2 jeitos a gente aprendeu. Ou a gente aprende errando ou aprende com o erro dos outros. Assim. E em termos de custo... Não ser uma réplica dele, assim, cara. Não é esse. Mas, nunca assim, vai ser. Essa é a melhor versão de mim, pegando vários pontos positivos do que eu encontro no caminho. Mas ali ele é o cara que dá mais atributos positivos dentro da jornada que eu tô seguindo, então... O livro Roube como um Artista, vou deixar até aqui indicado se vocês quiserem ver mais uma resenha do livro, é bem legal. Austin Kleon é o nome do autor, e ele fala um pouco sobre estratégias, 10 estratégias que você pode usar para se tornar mais criativo. E ele fala até dessa visão de que roube como um artista justamente por isso, você aprende com as outras pessoas, meio que rouba ideias no sentido de aprender como que elas fizeram. E aí quando você faz isso, você cria a sua própria versão. Porque é impossível você ser a réplica de outra pessoa. Você vai pôr o seu traço naquilo. E inclusive uma das coisas que ele fala é sobre você sair um pouco do seu mundo e viver outras experiências. Eu considero muito isso a experiência do intercâmbio mesmo. Viver uma experiência fora do Brasil.
Porque abre a sua cabeça e você consegue pegar outras referências para agregar a você, né? É isso mesmo. Bom, então acho que a gente pode passar para a pauta que talvez o pessoal esteja mais aguardando aqui, falar sobre inteligência artificial. Vamos lá. Eu queria, Gadelha, acho que você é uma das pessoas que eu conheci que conseguem didaticamente passar isso de uma maneira que fica muito fácil da gente entender. Então eu queria pedir para você explicar os conceitos básicos. Assim, eu sei que tem muita gente que acompanha aqui que é leigo mesmo no assunto, que tem interesse, mas não sabe nada de inteligência artificial. Assim. Legal. Você pode passar um overview, assim, cara, o que é inteligência artificial, da onde que vem isso? Legal. E, enfim, onde nós estamos hoje? Bora, eu vou tentar resumir, vou tentar falar aqui pro pessoal, né? Então, acho que o grande ponto aqui, a inteligência artificial, é um conceito relativamente simples, né? De tentar dar uma capacidade de inteligência para coisas não vivas. Então, nesse momento, máquinas, né? Então, tudo que é computador. E algumas pessoas complementam esse conceito como se tivesse uma capacidade de raciocínio, de consciência, tá? Mas, basicamente, é isso. Não tem muito segredo. É uma área que, assim, é estudada há bastante tempo. Ela começou ali, especificamente tem um marco que é em 56, ali na Alemanha, que traz tudo isso, mas por um motivo óbvio, até de quantidade de processamento computacional, naquele momento não tinha uma grande evolução, mas já se pensava, naquele momento já se discutia que em algum momento as máquinas vão ter alguma capacidade de... Eles não estavam até consciência, mas assim, de capacidade de pensar como humano, de fazer atividades como humano, né? Interessante que é muito do que a gente começa a ver nesse momento. Então, isso progrediu, as técnicas foram progredindo, a base toda é a matemática, né? Em algum momento também a computação, quando isso começa a se adequar, e vários autores, várias pessoas estudaram ao longo desse tempo para chegar no que a gente é hoje. Então, desde o final dos anos 90, ali, a partir de carros autônomos, algumas grandes marcas já começavam a trazer esse conceito, mas em algum momento ali, que é especificamente de 2008 a 2012, que gira-se a chave. Por motivo óbvio, é a quantidade de dados, transformação digital, né, nos últimos 20 anos, capacidade de processamento computacional, então as placas de vídeos elas são muito boas para fazer esse tipo de cálculo, e a evolução da ciência. Esse tripé culminou nessa reviravolta que a gente viu. Mas o que é a inteligência artificial, né? Então ela é uma área do conhecimento. Então não está errado utilizar esse termo, né? Muita gente fala, tudo é inteligência artificial, até uma regra talvez mais simples, mas cara, ela é uma área do conhecimento que agrega, ela tá lá dentro. Então, ela é uma área que fica ali no intermédio entre a matemática, as engenharias, a computação, que promove técnicas e aplica essas técnicas para poder dar essa capacidade dos computadores fazerem atividades repetitivas ou, inclusive, até processarem essas atividades tal qual o humano faria, né? Com um certo grau de raciocínio, um certo grau de lógica. E dentro desse conceito macro, que é onde começa a ficar mais complicado, as pessoas se confundem, é que existem várias técnicas ou vários modos de fazer com que essa aplicação de transformar essa máquina em algo que tem algum certo grau de inteligência aconteça. E a que ficou em grande vigor é a aprendizado de máquina ou machine learning. Então, o machine learning é uma sub-área dessa área do conhecimento que envolve diversas técnicas de uma forma, vamos dizer assim, semelhante. Ele tem um padrão, essas técnicas têm um padrão que estão vinculadas a um banco de dados e aprender em cima de um banco de dados, seja ele estruturado ou seja ele não estruturado, como um áudio, que não é um dado não estruturado, um vídeo ou imagem, né? E aí é onde a inteligência artificial, as novas técnicas que estão dentro de machine learning, elas ganharam um novo grau, atingiram um novo patamar de desempenho. Então, resumindo, a gente tem a inteligência artificial como área do conhecimento. Dentro dessas sub-áreas, que são as técnicas ou conjunto de técnicas, o aprendizado de máquina é o grande boom, é o que realmente revirou a forma como a gente conhece. Existem várias técnicas e dentro dessas técnicas do machine learning, do aprendizado de máquina, tem o deep learning, que é essa rede neural profunda. Então, é uma técnica de machine learning que tem uma performance maior, né? Que é onde tem os neurônios, que tem toda essa questão aí que, se alguém já se aprofundou um pouco no assunto, conhece. E dentro dela está toda essa questão de IA generativa, então está tudo dentro desse tópico. Então, acho que com isso as terminologias são importantes para a gente começar a entender onde cada coisa se encaixa. Perfeito. Então, só para ver se a gente consegue entender assim um resumo de tudo, basicamente, essa ideia de inteligência artificial vem lá de 1950. Já se falava nesses assuntos, mas a gente não tinha ainda a capacidade computacional mesmo de transformar isso em alguma coisa de verdade. Era uma ideia do que seria no futuro. E aí, dos anos 2000 para cá, a gente realmente conseguiu chegar nesse nível de, ok, aquela ideia que a gente tinha do que era, hoje a gente consegue implementar, porque com os avanços da tecnologia, ciência e, enfim, tudo que Para você ver, essa técnica de rede neural,
para a imagem, tem um cara de Fukushima, que foi em 1972, foi por aí. Ele tinha escrito matematicamente. Ele descreveu como faria isso. Só que a gente não tinha memória, a gente precisa de memória de GPU, que é Graphic Processing Unit, para fazer isso acontecer. Então é muito bacana, assim, né? E esse cara tava vivo, não sei se está vivo, mas estava vivo até pouco tempo. E assim, vê que bacana, cara, ver isso acontecer, né? É uma fórmula matemática que ele colocou, mas são vários conhecimentos agregados para chegar até isso, né? Perfeito. Então tem outras pessoas que foram agregando em 2000, no final dos anos 90, que o negócio junta e a gente na virada do século começa a realmente fazer a virada também da inteligência artificial. E aí você falou, dentro da inteligência artificial, então a gente tem aquela categoria mais famosa do machine learning, né? Aprendizado de máquina. Como é que é a definição hoje de aprendizado de máquina? Aprendizado de máquina é isso. Eu vou utilizar um banco de dados para poder treinar esse algoritmo. Então, vamos dar um outro exemplo. Antigamente as regras eram regras simples que a pessoa mesmo tem que fazer o que a gente chama hard coding. Né? Então, assim, se eu quero identificar numa imagem se é um gato ou um cachorro, eu lá ia programar mais ou menos nesse sentido. Se tiver um bigode, se tiver um nariz triangular, se tiver um olho assim mais achatado, eu começava a descrever, e isso aqui está mais para um gato. E aí eu começava a colocar as características do cachorro. Mas, naturalmente, né, o algoritmo ele acaba tendo um desempenho limitado, talvez entre 60% e 70%, porque é isso, eu posso botar uma roupa de gato no cachorro e aí minha teoria pode dar totalmente errada. E aí o que é que o aprendizado de máquina faz, né? O grande boom dela, eu pego um monte de imagem de cachorro, um monte de imagem de gato, alguém lá diz o que é cachorro e o que é gato, e ele vai entender a relação nesse banco de dados, ele tem uma fórmula, é uma fórmula matemática, uma função de x graus, n graus, que vai determinar as regras que vai entender o que é um cachorro e o que é um gato, para quando uma nova imagem, eu tirei uma nova foto e dei para o computador, ele consiga predizer se realmente é um cachorro ou um gato. Então a evolução seria assim, antes a gente precisava passar todas as características que determinavam um gato, depois a gente conseguiu colocar as imagens de gato e falar que é um gato, e aí ele percebe quais são as características automaticamente, é isso. E a gente consegue, aquele famoso, né, black box, caixa preta da inteligência artificial, a gente consegue ver quais são essas características que a inteligência artificial usa para classificar como gato ou cachorro, por exemplo? Então, esse é um grande desafio, é um grande área de estudo, inclusive, tá? Existem algumas técnicas que conseguem, sim. Em imagem, especificamente, ele começa a criar uma zona de calor nas coisas que parecem diferenciar um para o outro, mas quando a gente vai para coisas que tem outra, não necessariamente mais complexa, é outra complexidade, por exemplo, de saber o preço de um aluguel automático baseado em X variáveis. Ele começa a cruzar informações que passam em algum momento a ser difícil o entendimento. Isso é um grande desafio, de uma maneira geral, né? É um problema da técnica, vamos dizer assim, que não tem uma solução muito bem estruturada, mas tem muita gente trabalhando nisso. Perfeito. Mas então o diferencial do aprendizado de máquina foi que a gente conseguia aprender a máquina a partir de classificação que alguém tem que fazer. Isso. Você vai dar a classificação para ela e ela vai dizer a partir de um determinado momento treinado, o próximo que você colocar sem classificação, ela classificaria com o aprendizado que ela teve a partir do input que você deu. Exatamente isso. E aí você imagina, lá em 2012, que quando teve o concurso em ImageNet, que pela primeira vez esse algoritmo, esse tipo de técnica de Deep Learning venceu todas as outras técnicas, o pessoal da medicina, ou pelo menos até da computação, que tem uma afeição com medicina ou saúde, vendo isso. Cara, nesse momento o cara olha assim, ó, não, então quer dizer que se eu botar um monte de imagem, um médico falar lá o que é, o que não é, resolver o problema. E aí vem o grande era do hype, né? 2012 até 2018, 19, 20, até hoje a gente tem algumas coisas ali, cara. Mas assim, é muito mais complexo que isso. Mas na intuição, pelo menos com cachorro e gato, parecia fazer sentido. Só que a gente não é só um cachorro e um gato, né? Às vezes dentro de uma imagem a gente tem 1000 variáveis que a gente lá tem que estar observando, e isso acaba complicando o treinamento desses algoritmos. E eu acho que esse é um ponto legal da gente falar, porque é exatamente isso. Quando você fala de inteligência artificial, as pessoas falam, parece simples, né? Pô, vou colocar lá gato, cachorro, vai diferenciar. Daqui a pouco eu tô colocando AVC não AVC, daqui a pouco eu tô colocando infarto não infarto, daqui a pouco eu não preciso fazer nada, porque a inteligência vai olhar aquilo e vai responder por mim. Mas na prática mesmo a gente sabe que não é assim. E eu queria que você contasse um pouco disso, assim, quais são os desafios hoje da inteligência artificial, porque é isso, às vezes a gente fica com a ideia, pô, não, vai ser fácil, a gente vai pôr inteligência artificial, e daqui a pouco eu não preciso mais do médico dando laudo, porque a inteligência artificial vai dar o laudo sozinha. Mas na prática não é bem assim, né? Eu queria que você trouxesse um pouco desse... Nesse momento, assim, a gente tá um pouco distante disso, né? Então,
Dentro da inteligência artificial, dentro da área de machine learning, tem esse método, que foi o que eu falei agora, que é aprendizado de máquina supervisionado, que é isso. Alguém faz a tag antes, ela faz o label, que a gente chama, a anotação, e no final ela vai entender essa correlação. Só que existem diversos problemas que são inerentes mais à matemática, não, à medicina e à matemática. Vou dar um grande exemplo aqui, tá? O primeiro é que um modelo para ser treinado, um algoritmo para ser treinado, uma das características que tem que acontecer é algo que a gente chama de balanceamento de dados. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um modelo para classificar dentro de uma tomografia de crânio se tem sangramento ou não tem sangramento. O que acontece? Vai alguém lá e vai pegar, essa tem, essa não tem, essa tem, essa não tem. Só que, naturalmente, a quantidade de tomografias que a gente tem sem sangramento é muito maior que são tomografias normais do que com sangramento. E para um modelo, para ele treinar com o mínimo de viés possível, o ideal seria eu vou treinar um modelo com 10 mil imagens, eu colocar 5 mil com sangramento e 5 mil sem sangramento. Talvez nesse cenário eu até consiga, mas e as doenças raras e ultra raras, entendeu? Como é que eu vou treinar um modelo se talvez tem doença que existem 170 casos no Brasil catalogados? Nem tem volume para isso. Então, o primeiro grande ponto na saúde e na medicina é que os casos normais são muito mais comuns. Muito mais prevalentes, você tem muito mais imagem do que a normalidade. E o normal, ele sempre é muito parecido. A normalidade do tumor pode estar aqui, aqui, aqui. Então, existe uma variação nessa anormalidade que acaba confundindo também, complicando bastante. Então, o primeiro ponto é isso, balanceamento de datasets. O segundo é volume. Né? Então, o algoritmo de Deep Learning precisa de um volume muito grande de dados, e é o que eu falei, existem doenças raras e existem as ultra raras. Então, para alguns casos de uso, talvez gerando dados sintéticos, etc., a gente consiga, mas no primeiro momento era algo muito difícil de se atingir. E o outro grande ponto é a variabilidade clínica dos casos. Né? É isso, numa imagem só de raio-x eu não tenho Covid ou não Covid. Inclusive, a mesma imagem pode ser uma coisa totalmente diferente. Pode ser de uma pneumonia por, sei lá, pneumococos, sabe? Até, tipo, realmente um infiltrado por uma doença viral. Então, o negócio fica muito complicado e cabe a gente fazer as perguntas certas e como humano, porque tudo no final é humano mesmo, assim. Parece que a máquina tem um protagonismo muito grande nisso, cara, mas é o humano que tem um grande protagonista de fazer as coisas acontecerem. Cabe a gente tentar tirar o máximo possível desses vieses, sabe? Perfeito. Não, faz todo sentido. E aí, a gente falou então do aprendizado de máquina e você trouxe uma nova classificação, né? Que tá, acredito que dentro do aprendizado você fala do Deep Learning. O que classifica assim, o Deep Learning em relação ao aprendizado de máquina? Qual que é a diferença? Tá, o aprendizado de máquina tem várias técnicas, né? Então, uma delas é a regressão logística, a regressão linear, que foi onde começou. Existe há muito tempo isso. E QNN, SVM, são técnicas que a gente existe para poder ver modelos matemáticos. O Deep Learning é uma técnica específica que ela usa diversas camadas e uma relação entre essas camadas, que na verdade são diversas funções, cada neurônio a gente chama uma função, e esse neurônio, ele se conecta com os outros neurônios, e foi muito baseado no modelo como o nosso sistema nervoso ele funciona, né? Tem gente que é contra isso, a favor disso, mas faz um sentido. Aquele negócio de dendrito, axônio, né? Corpo celular e axônio, as mensagerias faz para frente, e tem aquele negócio de fire, de tipo, o neurônio precisa atingir o limiar, vocês lembram? Sim, ele tem que atingir um limiar para disparar. Então, basicamente é isso, é um monte de neurônio que ele tem que atingir um limiar, que a gente chama de função de ativação, para poder passar as mensagens. Neurônio seguinte. E essa forma como esses neurônios são ativados nessa lógica entre a entrada de dados, que é isso, tem hemorragia ou não naquela tomografia, e o output, que é a probabilidade, a partir de novo dado, é que transforma, que dá a característica do Deep Learning. Então, é uma técnica mesmo dentro do aprendizado de máquina, que é sensacional. Assim. E acredito que fique ainda mais difícil de você entender o que ele usa para fazer... Esse é onde mora o black box. Principalmente. Nos outros a gente consegue entender, né? Assim, no Deep Learning, esses neurônios, como eles são ativados, é onde começa a ficar mais complexa a relação das coisas. Fica bem difícil de fazer... É entender assim como eles entendem as relações, sabe? Fica mais difícil de fazer. Bom, a gente falou então de inteligência artificial como um todo, depois aprendizado de máquina, Deep Learning, e quando a gente fala das diferentes categorias, generativa ou a gente tem as discriminativas. Discriminativas, Hoje ficou
mais claro isso aí. Isso acaba entrando dentro do aprendizado de máquina? Isso está onde, essa classificação? Tá mais dentro do Deep Learning mesmo, porque a capacidade de gerar, ela precisa dessa técnica um pouco mais robusta, então eu colocaria ela dentro do Deep Learning, né? Então, qual é a diferença? Em 2014, a gente sempre teve essa olhada discriminativa. Discriminativo é assim, é isso, eu tenho uma imagem, qual é a probabilidade dela ir para um lugar, ela ser 0 ou 1, ou seja, é alguma coisa ou não é alguma coisa. Ela é quase uma probabilidade. É generativa, então assim, eu tenho um dado que é uma imagem e a saída é um número com a probabilidade. A generativa não, eu tenho uma imagem e a saída é uma imagem muito semelhante a essa primeira. Só que um certo grau de variação, assim, né? Então tem uma variabilidade. Então esse é o primeiro ponto. Na discriminativa é isso, eu quero uma probabilidade, eu quero uma classificação binária. Na generativa, não, eu estou gerando um dado sintético, eu estou gerando um novo dado baseado no conjunto de dados pré-treinados, ou seja, o computador aprendeu previamente, que tem a dimensão dela, ou seja, o formato, ela é muito semelhante ao conjunto de dados que ele foi inicialmente treinado. E aqui a gente está menos sobre ser como na discriminativa. Eu tenho uma imagem, eu quero saber se ela é isso ou aquilo, e aqui eu tenho uma imagem, e essa imagem ela pode virar um texto, como uma descrição do texto. Eu gerei uma descrição do texto, eu sintetizei uma descrição do texto. Eu posso gerar um áudio, eu posso gerar até uma nova imagem. E um texto pode virar um texto pode virar uma imagem, um texto pode virar um áudio, e um áudio pode virar um texto. Então a gente está mais dentro das categorias de vídeo, áudio, imagem de uma maneira geral e texto, né? Então tem até siglas para isso. A gente chama pix to pix, é imagem para imagem, text to text, texto para texto, que é o caso agora do ChatGPT. Eu ia falar isso, né? Para o pessoal poder entender um pouco mais palpável, né? São que essas novas inteligências artificiais estão fazendo a rodo aí hoje no mercado, né? ChatGPT, aquela que provavelmente você já baixou de fazer a sua imagem com inteligência artificial, né? Deixar ali num contexto de IA, como é que fica, né? Você plota suas imagens de perfil, várias fotos que você tem isso, e ele gera imagens de inteligência artificial que são semelhantes com o que ele conseguiu caracterizar do seu retrato que você imputou, né? É exatamente isso. Então um discrimina e outro gera. Gerar uma coisa que não tinha antes. Perfeito. E aí, nesses casos essas que geram, hoje também teria aplicabilidade na saúde para fazer isso? Cara, com certeza. Eu acho que é o que a gente está mais aprendendo agora, para falar a verdade, porque passa a surgir um mundo de oportunidades. Eu vou falar um pouquinho do meu mestrado especificamente, o que é que eu fiz. É um pouco até do que já foi comentado aqui. Para você fazer uma IA discriminativa, se tem AVC isquêmico ou não, baseado só numa entrada de tomografia, então AVC isquêmico é quando o cérebro morre lá por falta de oxigênio de fluxo sanguíneo, tá? Eu preciso de uma quantidade de dados muito alta. Só que é isso, a tomografia normal é fácil de encontrar, mas e a tomografia com AVC isquêmico? É super complicado, né? Imagina eu ter acesso a todas essas imagens do Brasil para conseguir 10 mil imagens. É quase impossível se a gente falar no cenário de 10 mil, que para IA pode ser pouco. Né? Então eu pensei naquela época ali, 2019, em criar uma IA generativa para criar imagens ultra realísticas de tomografia de crânio com achados de AVC isquêmico, para criar esse aumento de banco de dados, que é um dos problemas que a gente viu. Então, basicamente, em 2019 ninguém nem ouviu falar de ChatGPT. Ninguém falava disso. É uma técnica específica que foi lançada em 2014, que é chamado GAN, por um cara chamado Goodfellow, chama Rede Neural Generativa Adversária. Tudo funciona bem parecido. É sensacional. É muito bacana, assim. É tipo... Posso até dar uma pincelada depois. Mas, cara, nesse momento... É isso. Eu posso desde criar um banco de dados maior. Então, chegou nesse momento que eu criei um modelo. O cara me dá 20 mil tomografias. Ele passou a cuspir 20 mil tomografias. E eu posso pegar essas 20 mil tomografias para treinar uma outra IA, uma IA discriminativa, para poder criar um modelo de detecção, de volume, o que eu quiser ali em cima do AVC isquêmico. E é o começo. Mas, cara, a aplicabilidade é monstruosa, tá? Assim, é muita coisa que dá para fazer com isso. E aí você cria imagens que simulam aquela condição que você queria. Você colocou lá, igual a gente faz no aplicativo de colocar os retratos, você colocou as imagens de tomografia com AVC e aí ela gera imagens de tomografia com AVC a partir do que você colocou. E o mais interessante, são imagens assim que, tipo, são AVCs tão estranhos, tão raros, ele passou a gerar AVC bilateral, entendeu? Então é o que a gente não vê na prática, mas pode acontecer, entendeu? Então é interessante, assim. Cara, bem legal. E isso dá pra realmente você ver Porque eu acho que essa é outra discussão, né? A gente tem a parte da tecnologia, de você gerar essas informações. O quanto que
isso de fato pode ser aplicável para resolver um problema do dia a dia na saúde, né? Como é que a gente transforma uma tecnologia em algo que de fato agrega valor para o sistema, né? Esse é o maior desafio, acho que é onde a gente tem errado muito, de uma maneira geral, como comunidade, de como fazer essa aplicação na saúde, tá? Porque às vezes a gente se afeiçoa muito mais pela tecnologia, de fato, porque pelas perguntas do que a gente pode resolver na saúde. E existe um processo ainda árduo para desenvolvimento desses algoritmos de uma maneira geral. Mas vamos lá, tudo começou, acho que em 2016, 2017, as pessoas querem dar esse diagnóstico, claramente ficou muito difícil, né? Mas vou dar um exemplo aqui de algo que foi testado ali na DASA pelo Kitamura, e é um caso muito claro, por exemplo, de tomografia de crânio que tem sangramento ou não tem sangramento. Cara, é fácil ver um sangramento de tomografia de crânio. Se eu treinar uma pessoa que 10, 15 anos, sei lá, e ensinar para ela que tem uma manchinha branca lá, ela em algum momento pode aprender a detectar. Então é algo que para o radiologista não traz valor nenhum. Mas esse mesmo algoritmo, quando aplicado para poder, dentro de uma lista de exames que precisa ser laudado, que às vezes demora ali algumas horas ou até dias, eu poder priorizar aquelas que flagrou como positivo para hemorragia e saltar esse laudo em menos ali de 1 hora, o mesmo algoritmo passou a ter um valor. Então, esse é o primeiro passo onde acho que a gente errou muito, as perguntas certas, tá? Para esses algoritmos. A gente quis ser muito esse negócio de substituir médico. É muito menos sobre isso. É muito sobre acelerar os processos e ganhar eficiência operacional para falar dentro de uma área complexa como é a saúde. Então, assim, nesse momento, quando você pega os artigos, estou até refazendo uma revisão agora por mim mesmo ali, essa semana, do ChatGPT, tudo que saiu. Então, tem que estar reciclando a cada 3 meses, tem que fazer isso, que é muita coisa que sai. Você acaba vendo que as possibilidades são muito grandes, mais ainda focar na eficiência operacional. Então, desde gerar um sumário de alta rápido, então algo que uma alta complexa pode demorar 20, 30, às vezes 1 hora, e uma IA generativa pode cuspir ali em 2 segundos algo que você faria talvez de uma maneira inferior, mas que você possa complementar. Então, eu saí de 1 hora para 5 minutos, 10 minutos. Cara, sensacional, entendeu? Sensacional ver erros em prescrição médica, fazer esses cruzamentos de base, ajudar no dia a dia, qual é o tratamento mais atualizado para aquilo. Existe algo que eu não estou sabendo, principalmente quando você é ultra especialista e chega um paciente que viu uma coisa aleatória, você ter esse suporte de decisão com alto grau de confiabilidade. Então, essa capacidade que os modelos de linguagem tem nesse nível agora de performance para auxiliar na saúde é gigante, assim, a gente pode citar em Ser um braço direito do médico, né? Tem que ser, eu acho que cada vez vai fazer mais sentido. Assim. Eu acho que a gente entra naquela pergunta que todo mundo faz sempre para você, acredita, que é a inteligência artificial vai substituir o médico? Então, qual a minha visão sobre isso, né? A resposta, sendo 0 ou 1 aqui, mais computador é não, mas se você me der um prazo de tempo, talvez eu mude. Então, assim... Mas existe algo muito mais complexo do que essa pergunta no sentido de vai substituir o médico ou não. Acho que está nas outras profissionais, algumas outras profissões de uma maneira geral, principalmente aquelas mais operacionais da ponta. Porque se você imaginar ali, se fosse na McDonald's há 6 anos atrás, 7 anos atrás, tinha 3, 4 pessoas no caixa. Em 2020 passou para 1, em alguns lugares começa a não ter 1, só tem um lá opcional quando... Tem 3, 4 máquinas que não dá, nem é inteligência artificial aqui. Então, imagine como esse negócio pode... Então, assim, antes de chegar no médico e aí ficar tranquilo, ou qualquer profissão da saúde, tá? Cara, se a gente chegar no momento que a gente realmente vai fazer essa pergunta e a gente vai precisar de uma resposta muito precisa, cara, vai ter realmente vai ter vários outros problemas vão ter surgido antes disso, sabe? E você falou um pouco da indústria 4.0, qual que é o conceito disso, para quem não conhece nada? A indústria 4.0, basicamente, assim, é meio estranho esses 3.0, 4.0, mas nesse momento 4.0 é o momento que ele começa a automatizar com uma performance muito alta e ganhar uma eficiência operacional muito grande nas fábricas, nas linhas de produção. E aí você começa por padrão, por várias questões que são próprio erro humano, inerente ao erro humano, as fábricas e os montadores fazem um shift para a tecnologia da robótica e tem um braço de IA por trás, que é uma tecnologia transversal que agrega para poder, talvez no final seja gerar mais lucros, não sei. E na saúde a gente chegou nesse ponto, você acha? De saúde 4.0, nessa questão de automatizar algumas coisas? Estamos longe, assim. Eu falei isso muito no TEDx, minha aula foi mais ou menos nesse sentido, assim, o que eu imagino... Depois vou deixar, ficou gravado esse do TEDx? Ainda não saiu, mas ficou. Não saiu, mas quando sair eu já vou deixar na descrição aqui pro pessoal ver. É bem bacana, assim, que eu faço um paralelo muito com a aviação, né? Eu boto que a gente, na saúde, quando a gente compara pra aviação, a gente tá lá nos anos
1970, 1980. A gente avançou muito, mas qual é o momento que a gente está? Sei lá, de tecnologia, pelo menos de consumer health, que é aquela tecnologia que você está em casa, não está dentro do hospital. Mas pode acontecer, eu vou ter um pulso irregular, ele vai apitar aqui, ó, faça seu eletro, e aí você faz o eletro e talvez esteja ali uma arritmia, uma fibrilação atrial. É onde a gente está agora, sabe? Mas assim, diante de tudo que a tecnologia pode prover e ela está disponível, é que a gente não teve tempo de aplicar isso tudo. Cara, isso é um pouco, assim. Então, tem bastante ainda para andar e assim, é como se, tipo... A gente fala de interoperabilidade, essas coisas, mas quando você fala em interoperabilidade é como se eu tivesse nem instalado a internet. Eu comprei uma empresa e eu nem instalei a internet nela. É isso, a gente está instalando a internet, a gente está, entendeu? Fazendo as coisas, a gente está ajustando a infraestrutura básica. Essa agenda não anula a outra agenda de IA, de coisas complexas, como anda, empresas como a Veryline Life Science, da Alphabet ali do Google, que anda, mas assim, elas... Existe uma infraestrutura básica que a gente precisa andar. Sim, a infraestrutura não vai funcionar. Ela anda mais lento, essa agenda aqui, sabe? Uhum. E ela anda com menos desempenho, com menos eficácia. Quando a gente arrumar essa infraestrutura, essa galera que dominou esse conhecimento, eles vão voar. E é por isso que a gente tem que estar nessa agenda também. Porque daqui a 3, 4, 5, 6, sei lá, 8, 10 anos, mais uma vez a curva exponencial vai aparecer em alguns setores, ela pode estar aqui meio linear, e se a gente não tem essa curva, a gente não vai conseguir usar essa infraestrutura, vai ter que começar a aprender as coisas para usar ela, e a gente fica para trás. E eu falo como Brasil, como um país super criativo, tá? E você disse ficar para trás em termos de oportunidade de mercado? É oportunidade mesmo. É oportunidade. Deram um pacote de ouro ali e você não soube usar ele mais rápido, porque você não sabia para que ele servia, vamos supor assim. E a gente precisa saber, a gente precisa aprender. Faz todo sentido. E na sua opinião, o médico, o profissional de saúde tem que entender mais sobre inteligência artificial? Tecnicamente não, conhecimentos gerais total. Assim, 100%, sabe? Principalmente quem está saindo agora. Porque é isso, talvez uma conversa como essa já dá subsídio para você sentar numa mesa, e nessa mesa alguém vai falar de inteligência artificial. Então vai desde da básico para você, sei lá, sobreviver, você tá ali no meio, até de fato você poder mudar as pesquisas, porque as pesquisas vão acabar sendo mais utilizadas, de vez de estatística tradicional, métodos desses machine learning, até deep learning. Então, assim, se você quer ter uma relevância daqui a 5, 10 anos nesse mundo, com a genética, com toda a parte de genética vindo, que são dados semi-estruturados até estruturados, cara, o básico você tem que conhecer, e às vezes não é para programar, é só para sentar do lado do cara e poder dar o guidance. E se não for para fazer isso, é para utilizar no dia a dia, né? Sabendo o que você está fazendo, porque senão você tem um carro na garagem, mas você não sabe ligar o carro, então é estranho. E aí você vai ter que ir a pé todo dia para o seu trabalho, você está perdendo eficiência, em certo nível até cliente ou paciente, então assim, é preciso. E até um problema até mais grave em termos pessoais é você acabar caindo em cilada, né? E caindo no meio charlatanismo. Você não sabe nem dizer o que funciona e o que não funciona. Então, qualquer pessoa que falar ali que é uma inteligência artificial, você vai cair na conversa e vai acreditar que funciona sem nem saber o que está por trás, os riscos, o que aquilo de fato se aplica ou não se aplica. Avaliando, né? E assim, cada vez mais a gente tá vendo, na prática tem esse sistema de suporte à decisão. E é isso, qual é o grau de confiança que eu posso dar para aquela decisão, né? Então, é complexo, mas, cara, é essencial a gente ter o básico, o intuitivo de como funciona, para onde a gente vai, porque senão, de fato, é o clássico, né? Se você, médico que não está usando ali, que não tem um conhecimento, ele pode perder uma vantagem competitiva. E, assim, tem uma pauta que eu gosto muito, assim, obviamente que eu puxo pro meu lado aqui, né? Eu falo muito sobre educação médica e eu queria pegar um pouco da sua impressão, assim, você acha que hoje as escolas médicas, a visão como um todo, assim, do processo educacional do médico, do profissional de saúde, tem que mudar um pouco quando você olha, assim, o mercado e o que a gente tem hoje nas escolas? Você tem alguma impressão sobre isso, assim? O que... Cara, um negócio que eu até falo menos, mas eu tenho, acho, muitas expressões. Eu vou tentar de resumir aqui, mas assim, meio sem um pensamento prévio sobre isso, tá? Primeiro ponto, assim, acho que o que vocês já trazem é importante, acho que é um conhecimento que agrega, que é entender um pouquinho das noções de negócio. Porque nesse momento que a gente está, de questão de sustentabilidade, se você não entende um pouco daquela de pirona que você prescreve, porque você bota no soro de 500 e não bota ali no diluindo de 20 ml, tem um monte de coisas que você começa a não entender. Você realmente acha que
sabe? Tem uma razão de ser as coisas, você não é questionador, isso é um problema, o pensamento crítico. Então, eu acho que todo o lado criativo do empreendedorismo, ela é importante na formação, tá? O segundo, eu acho que tem que mudar ali muito como a gente aprende também. Porque existem momentos durante a prática médica que você precisa dar uma resposta imediata. Chegou um AVC, chegou um infarto. Cara, você precisa dar uma resposta imediata, você tem pouco tempo de consulta. E eu não sei, mas ironicamente parece que é uma das pessoas mais erram. Eu sei, porque eu vi ali esse mundo do AVC vivo até hoje, com um projeto grande que a gente tem na empresa. E os profissionais recém-formados, eles não conseguem fazer o básico do AVC, que é talvez em supra, assim, talvez seja uma das únicas coisas que não tem muito tempo para pensar, entendeu? O resto tudo ele pode pegar, ele consultar. Então, acho que é mais sobre decorar menos, entender a lógica, o raciocínio das outras, entender o celular e todas essas ferramentas como algo de consulta imediata, que assim, o cérebro tem uma capacidade de processamento, tem uma capacidade de armazenamento também. Então, eu preciso armazenar quantas patas tem, sei lá, o bicho X? Não, assim, eu posso consultar se eu realmente em algum momento consultar. Eu preciso saber que se ele viajou para aquele lugar que tem o bicho X, ele tem. Essa informação é muito mais preciosa que a gente, porque se o paciente PS chegar e não fizer essa pergunta, eu posso comer bola no diagnóstico. Então, assim, eu acho que, cara, assim, muda completamente a forma como a gente faz prova, acho que muda completamente a forma que a gente tem que aprender. Então, eu não sei como aumentar isso, acho que você pode dar a sua visão também, que você está estudando especificamente sobre isso. Eu acho que tem muito. O terceiro é que eu acho que a gente tem muito mais tecnologia que é utilizado hoje do ponto de vista de percepção, de treinamento, a próxima realidade virtual. Acho que é algo pouco explorado. Tem motivos técnicos, mas acho que tem muita coisa para andar nesse cenário, tá? E, enfim, eu acho que essa parte de saúde digital também, ela é muito assim, pouco explorada. Não sei se poucas pessoas têm o conhecimento para passar isso dentro das universidades, porque na universidade só pode entrar quem tem doutorado, e ninguém que tem nesse tópico que tem 4 anos, ninguém fez doutorado ainda e não pode entrar na universidade, e aí por causa disso não vai ensinar. Então, assim, tem problemas, cara, que sei lá, estão até em outra esfera, né? Mas o que eu falo muito e participo de bastantes eventos é conceitos que a gente tem que evangelizar, porque tem ninguém falando isso nas instituições como um todo. Vou dar um exemplo clássico. Fenótipo digital, que é digital phenotyping. Digital twins, que é gemas digitais. Você vai lá, tem um laboratório em Stanford que só faz sobre isso, né? Só trabalha ali com digital twins, e aqui no Brasil não tem um paper. Entendeu? E aí a gente começa a ver essa incongruência, esse gap, mas tudo bem, ninguém chegou para falar que esse cara quer isso, como é que faz isso. Então, cabe a gente, assim, também a evangelizar esses conceitos de alguma maneira, mas acaba sendo um gap que, mais uma vez, essa distância de 2, 3 anos pode fazer o cara lá decolar, a gente ficar à mercê de um mercado internacional, coisa que a gente poderia ter desenvolvimento internamente, faltou conhecimento, né? Porque doença a gente tem, banco de dados a gente tem, computador a gente tem, gente inteligente pra caramba a gente tem, e ninguém ensinou as pessoas a fazer as coisas dos movimentos que as big techs ou as grandes universidades em saúde digital, em digital twins, que eu acho que realmente é o que vai mudar a saúde do futuro, tem. Perfeito. Cara, muito bom. Se alguém quiser entrar em contato com você, tirar mais dúvidas, óbvio que isso é um papo curto, né? 1 hora, daria pra gente ficar explorando esses temas por muito mais tempo. Mas assim, se alguém quiser te mandar mensagem, entrar em contato, você tem algum canal, LinkedIn, Instagram, como é que o pessoal pode te achar? Tem no LinkedIn, então bota lá Victor Gadelha. Também no Instagram, é Dr. Victor Gadelha, Victor com C. E, cara, fico super à disposição para tocar ideia, para tocar experiência. Acho que é um mundo novo. Tenho muito que aprender, tem muita coisa que eu não sei, mas eu tenho a vontade ali de estar aprendendo. Queria ter mais condições de colocar algumas coisas em prática a nível de pesquisa, mas é o país, é o momento que estamos também. E tô aqui, cara. Obrigado aí. Espero poder ter contribuído um pouquinho para esse mundo que é super instigante e super complexo ao mesmo tempo. Cara, muito bom. Antes de encerrar aqui, a gente tem um capítulo final aqui que a gente sempre faz, que é o Hacker Conectado, que a gente pede uma indicação de filme, série, livro que você deixaria. Pode ter a ver com o tema de hoje, pode não ter nada a ver. Que você deixa pra nossa audiência, que você fala, pô, isso aqui é um conteúdo legal, é um filme legal, uma série boa, que vale a pena você assistir ou ler. Boa. Eu vejo muita série, assim, então...
Eu tô assistindo uma legal, é Ruptura. É no Apple TV, acho bacana. Ruptura. É bem interessante, assim, é como se eles fizessem uma dissociação e quando ele entra no ambiente de trabalho, ele esquece quem é ele lá fora. Só que aí ele começa a viver o sentimento de como se ele estivesse só trabalhando. A pessoa de dentro vive como se estivesse só trabalhando, a pessoa de fora, ela vive como se não trabalhasse. Então, assim, é um negócio que você vê que não tem uma dissociação das coisas, né? O eu como um todo. Então, acho que é um bom caminho aí para quem quer entender mais sobre isso. E outra, que conhecimento no TED TV, que é sensacional, eu não tava gostando muito. No Apple TV TED Lasso. Telelaço. Cara, é negócio de futebol, é uma técnica de futebol, mas ali são as técnicas de soft skill, são técnicas sociais. Cara, ele aplica aquilo, episódio por episódio, e assim, é sensacional para quem tá lidando com liderança. Sensacional, assim, sério mesmo, é impressionante como ele consegue passar. Acaba você também conseguir perceber e absorver aquilo. Mas tudo é um pouco de técnica e ser humano também, né? Cara, é bom, vale a pena assistir. Vou dar uma olhada, eu não conheço nenhuma das duas, ó, deixa indicado, pessoal, vale a pena. Tudo na Apple TV. Essa é justo na Apple TV. Legal. Então fica aí a indicação do Vitor. Cara, muito obrigado, Vitor. Foi sensacional o papo. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, patrocinadores aqui, da Manoli, que se deu espaço pra gente poder gravar hoje, Unicred também, que é um dos nossos maiores apoiadores. E agradecer para você que ficou até o final, espero que você tenha gostado. Deixa aí seus comentários, like, compartilha, sugestão de próximos temas. Deixa aí pra gente saber se você gostou, se esse é um tema que te interessa. E muito obrigado. Vitor, é sempre um prazer. Cara, obrigado. A gente se vê... obviamente queria divulgar aqui a HackMed Conference. Esse ano, infelizmente, o Vitor não vai estar com a gente lá. Teve um problema aí de agenda, mas uma das pautas que a gente vai ter na conference é falando sobre inteligência artificial. O objetivo do evento é discutir esses assuntos, inovação, tendências do mercado de saúde. Se você se interessa por esses temas, acho que vale a pena depois conferir. Vou deixar aqui também o QR Code na tela. E a gente se vê então em agosto lá no nosso evento aqui no Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. E é isso. Obrigado, Gadelha. Valeu, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Espero aqui no dia 18 de agosto, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vem com a gente.